Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu tô um pouco sumida e tem um monte de pergunta no meu canal, assim, nos vídeos, que eu ainda não deu tempo de eu responder. Mas, assim, fica um pouco complicado para você dar atenção pra página, Facebook, e-mail e ainda ter que responder as coisas. Então, eu vou tentar conseguir responder, mas, assim, vai demorar um pouquinho, porque fica um pouco complicado de dar atenção pra tudo. Mas podem continuar comentando que quando der eu respondo. O que que acontece? Hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico, é, que vocês já ouviram falar em que quando você faz uma coisa diferente que a maioria não faz, você resolve fazer suas próprias comidas, você tem um posicionamento tipo definido de alguma ação tua, de algum rumo que você toma na vida. A pessoa fala que você é muito radical, que você tá muito. Precisa ser mais equilibrado, que você precisa ser um pouco mais moderado. E se você diz que come bicho e planta, eu faço uma alimentação paleo low carb, eu como bicho e planta. Aí a pessoa, nossa, que alimentação radical. Você precisa comer de forma mais equilibrada. Então eu vou falar sobre assim, o intuito desses termos usados pela nossa sociedade, que é moderação, equilíbrio, radicalismo, isso tudo assim, na verdade não tem uma base científica nem uma base lógica. Isso é criado, foi acontecendo através dos nossos interesses individuais, pessoais, dos interesses da mídia, dos interesses do governo, dos interesses da elite dominante. Então, assim, eles passam a ideia de que uma coisa assim, que não é comum, uma coisa que vai atrapalhar algum interesse, ela passa a ser radical. Por exemplo, é radical você comer bicho e planta, fazer uma alimentação paleo, por quê? Porque vai contra os interesses da indústria, que é que você coma um pouquinho de cada coisa, para você estar consumindo sempre um pouquinho de cada coisa. Então, esses nutricionistas do low fat que estão divulgando que você é obrigado, que para você ficar saudável, você tem que comer um prato com um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, tem que ter de tudo na tua alimentação, como se fosse uma necessidade extrema. Ele tá o quê? Trabalhando para a indústria. O que que acontece? Na verdade, se você, vamos dizer que você faça parte de uns de um grupo de caçador-coletor que tem um mar. O que que tem disponível lá? Tem disponível lá coco, abacate e peixe. Você vai comer coco, abacate e peixe e não vai morrer por causa disso. Pelo contrário, você vai ficar ótimo. É uma ilusão dizer que a gente precisa de, num prato, um pouco de milho, um pouco de granola, um pouco de leite, um pouco de pão. Isso daí é uma furada. É coisas assim, do interesse da indústria alimentícia. Então, assim, o equilíbrio e a moderação são fáceis, você não precisa comer um pouco de cada coisa. E, por exemplo, você não. Eu vou comer só se eu comer um pedacinho de pudim todo dia, vai estar uma dieta equilibrada e eu vou comer um pouquinho do que eu quero. Não, gente, não é bem assim. Para uma pessoa sensível à insulina, se a pessoa for sensível à insulina, ela comer tipo uma colher de sopa de brigadeiro, pode ser que não aconteça nada. Mas para uma pessoa resistente à insulina, se ela fizer isso todo dia, para ela vai ser horrível. Então, o tal da moderação que todo mundo fala não serve para qualquer um, não serve para todo mundo. Tipo, por exemplo, você vai e come uma besteira no final de semana e não acontece nada, mas tem gente que se ela fizer isso, essa pessoa vai ter problemas, vai ficar com metabolismo ruim, vai aumentar a fome, vai aumentar a compulsão, o desejo por carboidrato. Então, assim, a gente tem mania de dizer, nossa, que radical, ela não come pão, meu Deus, ela não come arroz e feijão. Isso aí é baseado na nossa concepção, nos nossos interesses individuais, porque vamos dizer que a gente adora um pão e a gente vê que a outra pessoa consegue viver bem sem isso, então vai dar um pouco daquele contraste. Poxa, como uma coisa que eu gosto tanto, alguém pode viver bem sem. Então, é um pouco de inveja, porque a gente depende tanto daquilo e vê uma pessoa que não precisa. Então, a gente consegue começar a querer a ficar julgando aquilo por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos desejos, das nossas vontades. A gente confunde os nossos desejos, as nossas vontades com uma verdade. Só porque a gente quer comer de tudo um pouco, a gente começa a impor que isso seja, que tem que existir esse equilíbrio. E não tem que existir isso, não é assim, as coisas não são assim. Desde que seja um pouco de comida verdade, bicho, planta, você não precisa de tudo. Agora, por exemplo, o feijão e o arroz não me fazem mal. Eu quero comer bicho, planta, feijão, arroz. O fato de eu comer isso significa que eu tenha que ter uma alimentação equilibrada? Não, isso daí não me faz mal e também não me atrapalha e eu gosto, eu posso comer. Agora, se para pessoa resistência demais à insulina, um pouco de arroz já não faz bem. Então, ela não precisa comer, não é por causa do equilíbrio.
vamos dizer, eu tô com vontade, uma vez por mês eu tenho vontade de comer uma pipoca e tomar um refrigerante. A gente tem que usar esse argumento do equilíbrio? Não. Eu tô fazendo isso porque eu tô afim, não porque eu tenho que ter uma dieta moderada, porque eu não posso ser radical, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muito cuidado com esses termos usados pela sociedade, porque esses termos eles são usados para nos manipular, para que a gente haja de acordo com um rebanho, entendeu? Por exemplo, você é um aluno aplicado no colégio. E aí as pessoas começam a dizer que você precisa de um equilíbrio, que você é muito radical porque você estuda, começa a debochar de você, te chamar de nerd. Por quê? Porque você faz com excelência aquilo que muita gente não consegue fazer. E quando muita gente não consegue fazer, eles começam a ter inveja e a querer ficar implicando, a te julgando e tudo. Por exemplo, vamos dizer que outra pessoa, um cara lá, produza as próprias comidas, a família faça as próprias roupas, seja totalmente autossuficiente. Por exemplo, o Amish. Vão debochar, vão dizer que é maluco, vão dizer que é lunático, vão dizer que é radical, porque a pessoa consegue fazer uma coisa maravilhosa, uma coisa que é muito difícil de alguém conseguir. Então, assim, você tem que buscar agir de uma forma que para você aquilo que você está buscando tenha lógica, tenha sentido, ou seja, tenha uma base científica, ou tem que questionar o que isso vai te trazer de bom, o que isso vai te trazer de ruim, o que isso vai trazer de ruim para outras pessoas ou para você mesmo. E não, você não tem que seguir o rótulo da sociedade de que isso tem que ser moderado, isso tem que ser radical. Você já viu alguém querer ser moderado ou ter equilíbrio para tirar um câncer de si mesmo? Não. Isso foi até uma coisa que o professor Orlando Fedeli falou que é um professor que eu gosto bastante. Ele falou isso. As pessoas ficam usando esses terminhos politicamente corretos de moderação, de equilíbrio, para poder impor um tipo de comportamento, impor um tipo de padrão. E aí você acaba pensando, poxa, eu não quero ser um radical, eu quero ser uma pessoa normal, então você acaba agindo de acordo com a sociedade, de acordo com as autoridades dominantes, com a classe dominante, porque você acaba não querendo seguir esse rótulo. A maioria das pessoas acabam querendo ser aceitas pela sociedade, então elas acabam caindo nessa armadilha dos rótulos. Vou dar um outro. Tem vários exemplos, tanto em alimentação como em comportamentos sociais, em moral, que a gente pode usar de exemplo. O que a maioria das mulheres atuais elas querem fazer? Elas querem trabalhar, elas querem ser mil e uma utilidades, elas querem fazer tudo. Então, assim, não sou uma pessoa nem de direita nem de esquerda, mas eu vou dizer. E também eu nem gosto do Temer e não conheço a Marcela Temer. Mas o fato de ter tido, assim, a entrevista lá com ela na matéria da Veja, né? Ela sendo como bela recatada do lar, eu não sei se ela é isso, se ela se fez daquilo. Isso chocou muito as pessoas. Por quê? Porque isso é uma coisa que ninguém quer ser. Então, você quer ser aceito pela sociedade, você quer que o que fique em evidência seja o que você quer fazer. Então, quando a pessoa faz uma coisa que essa maioria das pessoas na sociedade não aceitam, não querem, ela é esculachada, ela disse maluca, radical, errada, quer impor padrões, mas se fosse tipo uma coisa assim, se fosse uma mulher é, empoderada, do bar e guerreira, ninguém ia se preocupar se estava impondo padrão ou não, porque esse é o tipo de padrão que a maioria quer seguir, entendeu? Então, se a gente se basear na opinião pública, na mídia, no que o governo diz, essas coisas, nós vamos acabar nos autoanulando, destruindo a nossa excelência, a nossa essência, a nossa perseverança, a nossa disciplina, porque ser disciplinado virou ser radical. Ter opinião própria, fazer uma coisa com convicção virou ser radical. Você tem que você tem que ir um pouquinho no shopping, você tem que ir um pouquinho no McDonald's, você tem que fazer um pouquinho de exercício, você tem que fazer de tudo um pouquinho, você tem que comer de tudo um pouquinho, porque você tem que ser moderado. Não pode ser radical se você fizer uma coisa com empenho, se você fizer uma coisa esforçada, se você decidir que não vai no shopping, ou se você decidir que vai fazer exercício, que vai comer bicho e planta, ou que vai fazer as suas próprias comidas, as próprias comidas do teu filho, você é radical, porque você tem que fazer um pouquinho de cada coisa, você tem que ver um pouquinho de televisão, você tem que... Se você não vê televisão, você é alienado, você é radical para a sociedade que a gente vive, entende? Então, muito desse padrão, ele vem do interesse próprio das pessoas, do desejo, da vontade, do que a maioria quer, do que a maioria pensa,
e também de padrões da mídia, do governo, que as autoridades querem que a gente haja. Ninguém quer que a gente faça nada com excelência, querem que a gente seja manipulado. E aí que surge esse conceito de moderação, essas coisinhas politicamente corretas que as pessoas falam com a gente quando a gente diz que está fazendo, comendo uma comida de verdade, fazendo a nossa própria comida, fazendo a nossa própria roupa, tentando buscar uma vida mais independente do sistema. Os outros vão achar que a gente é lunático, que nós somos radicais. Não liga para isso, seja você mesmo. Faça aqueles questionamentos que eu já tinha falado para vocês. Ah, isso vai ser bom? Isso vai ser ruim? Isso vai me prejudicar? O que eu vou ganhar com isso? Não o que a sociedade pensa. Aí também tem muita coisa assim. Às vezes a gente fala uma coisa, um fato, e aí dizem que esse fato é radical, é um fato que a gente não pode dizer. Vamos dizer que o Titanic. O Titanic, a gente sabe da história que o navio afundou. Vamos dizer que tenha sido diferente. Que essa história seja uma história inventada para que a família desse pessoal que estava lá ganhasse alguma taxa. Ah, meus familiares sofreram, morreram no navio, então eu tenho que receber uma taxa X do governo para repor o que a nossa família passou. Aí nisso eles criam um mito do Titanic dizendo que o navio afundou, que morreram não sei quantas pessoas. E vamos dizer que na verdade não tinha tanta morte assim, as coisas não foram do jeito que foi falado, foi uma coisa mais leve. E eles inventaram uma verdade, uma mentira é, mais enfeitada para poder a família ganhar um pouco de dinheiro. Aí você chega e fala, nossa, eu analisando os fatos, eu descobri que as coisas não foram bem assim, que isso foi uma coisa, um grupo de pessoas que inventaram essa mentira do Titanic para tirar um dinheiro das pessoas e ganhar em cima disso. Daí a pessoa vai dizer, a sociedade vai dizer, nossa, mas o que você está dizendo é muito radical, você é muito intolerante, porque você está dizendo isso. Mas não, a pessoa está vendo os fatos, chegando a uma conclusão e reconhecendo que aquilo não foi daquela forma. Eu tô dando só um exemplo fictício para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, a realidade da dieta de bicho e planta ter o maior nível de evidência incomoda muita gente, incomoda a indústria, porque você vai ver que você não precisa de tanta comida, assim, de comprar tanta coisa, de depender tanto da indústria. Então vão dizer que você é radical porque tá atrapalhando os interesses, entendeu? Então esses padrões passam em filmes, em televisão, em jornais, nos livros, nessas coisas todas. E a sociedade começa a julgar, a criar rótulos para vocês seguirem o que a maioria quer, o que a maioria acredita. Então, gente, eu acho que se libertem desses rótulos. Você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em ser você mesmo, em fazer aquilo que tem sentido e não o que se a sociedade acha radical ou não acha. Eu já faço um monte de coisa que muita gente acha radical. Eu preparo minha própria comida, eu não como pães, massas, coisas com glúten. Eu como comida de verdade em casa, eu utilizo banha de porco, azeite de oliva, como raízes, frutas. Eu como arroz e feijão porque em mim não afeta em nada. Eu sou uma pessoa sensível à insulina e não por causa de ter que ter uma alimentação equilibrada, porque esse argumentinho não tem nenhum sentido, entendeu? E o que eu já faço, eu já tô buscando aprender um pouquinho de coisas de autossuficiência, entrei na aula de costura, eu busco assistir vídeos de sobrevivência, das coisas para poder pegar um pouco de conhecimento. E eu não ligo pra shopping, eu não vejo televisão, eu não vejo Big Brother. Então, pra muita gente, e o tipo de roupa que eu uso também não é roupa da moda. Então, pra muita gente isso é absurdo, isso é muito radical, entendeu? Então, vocês entenderam o que eu disse? Espero que tenha ajudado vocês e é uma coisa muito extensa que abre um debate longo. Então, se vocês quiserem comentar a opinião de vocês no vídeo, beleza. Só que eu não vou poder dar atenção para debates, porque se eu for explicar as coisas, debater com todo mundo que discorda de mim, fica impossível ter tempo para isso. Mas aí vocês estão livres para expor a opinião de vocês aí. Eu vou deixar os comentários em aberto. Até mais, pessoal.